Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal. Nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje, a nossa reflexão, está baseada no texto das Escrituras que encontramos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 16, certo? Estaremos refletindo a partir do versículo 24, do versículo 24 até o versículo 28. Eu estarei fazendo a leitura do texto para vocês e você também em casa pode ler e meditar junto com a sua família. Então, Mateus 16, do 24 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Primeiro vamos refletir sobre esses dois primeiros versículos. É um texto muito conhecido, Muita gente tem decorado, de tão conhecido que é. Existem muitas reflexões, muitas pregações sobre esse texto. E é um momento muito importante, que Jesus apresenta, o Evangelho a seus discípulos, Quando Jesus diz que aquele que quisesse seguir a Ele deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. E talvez você esteja pensando: Milena, mas eu já sei disso, Esse é um conhecimento que eu já tenho, é algo que eu ouço falar sempre na igreja. Mas é algo, irmãos, que nós precisamos o tempo todo estar refletindo, lembrando, trazendo à nossa memória. Porque os tempos que nós temos vivido hoje, principalmente no que diz respeito à pregação, as pregações, as implantações de certas denominações trazem uma imagem deturpada do verdadeiro evangelho. Então, nós temos vivido momentos em que a ascensão do evangelho da prosperidade, Então, muitas pessoas que deturpam o verdadeiro significado da palavra de Deus, o verdadeiro significado do evangelho. Muita gente que não entende a necessidade contínua que o cristão tem de negar a si próprio, de negar as suas vontades, de negar aquilo que a carne muitas vezes quer e de seguir a vontade de Deus. É importante o tempo todo estarmos falando sobre isso para que essa palavra não fuja do nosso coração, para que essa palavra esteja viva, que nós estejamos em alerta quanto a isso. Que a gente não, para que a gente não venha cair em falsos ensinamentos, Na internet a gente ouve tanta coisa, a gente lê tantos textos que muitas vezes não seguem, a sã doutrina. E é por isso que nós precisamos o tempo todo estarmos voltando para essa verdade do Senhor Jesus, Nós observamos aqui que Jesus não promete uma vida fácil, uma vida sem dificuldades, uma vida apenas com momentos de bonança. Mas Jesus nos ensina que para vivermos o Evangelho, para vivermos uma vida que agrade a Ele, para segui-lo, para andar como Ele andou, nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. E é interessante pensar sobre isso porque ele também ensina, que quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa dele, achá-la-á. E ele nos diz isso porque há outro ensinamento muito importante no versículo 26. Diz assim: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Muitas vezes, queridos, nós fazemos exatamente isso. Nós buscamos ganhar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro, conquistar todos os outros sonhos e a gente esquece que o mais importante é servir a Deus. Muitas vezes, nós nos denominamos cristãos, nós dizemos que servimos a Cristo, Vamos à igreja e, enfim, vivemos uma vida de piedade, mas muitas vezes o nosso coração está nas coisas terrenas. Muitas vezes, a ideia de acumular tesouros na terra, a ideia de correr atrás do vento, como a palavra nos diz, é mais forte para nós.
E essa é uma verdade que o Senhor nos traz, né? Nós precisamos refletir sobre isso todos os dias. Até porque há uma coisa muito interessante a pensar, queridos. A nossa vida aqui na Terra é apenas um pequeno período de tempo, né? Nós vivemos alguns anos aqui. Há uma eternidade a ser vivida, né? Em algum lugar. Aqueles que servem a Deus, que de fato perdem a vida por Jesus, né? Que negam a si próprios e seguem a Cristo, viverão a eternidade nos céus, na presença do nosso Deus. Mas aqueles que têm como prioridade a juntar riquezas e tesouros aqui na terra, em que o coração está plantado nas coisas terrenas, não viverá uma eternidade com Cristo. Nós sabemos que as pessoas que não servem a Deus serão destinadas ao inferno. Então, é por isso que isso é tão importante, porque muitas vezes o nosso coração, que é enganoso, que é corrupto, está preso a essas coisas que não são eternas, né? E tudo aquilo que não é eterno acaba no fim sendo inútil. Então, nós precisamos focar os nossos olhos para a eternidade. E para completar, o texto ainda nos traz mais um ensinamento. Por que que isso é tão importante, né? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Né? O versículo 27 nos diz isso. E a cada dia que passa, nós temos conversado sobre isso na igreja, temos ouvido muito sobre isso, né? As coisas têm se afunilado, né? Os dias foram abreviados e as coisas estão acontecendo tudo de acordo com o que a palavra nos ensina, porque o tempo está próximo, né? Nós não sabemos quando, não sabemos o dia, né? Mas nós sabemos que está próximo, né? E que nós precisamos viver esperando a vinda de Cristo, né? A disposição do nosso coração deve ser essa, todos os dias, viver todos os dias como se Jesus fosse voltar hoje, porque é assim que Ele nos ensina na sua palavra. Então, que nós possamos pegar esses ensinamentos da reflexão de hoje, aplicar às nossas vidas, compartilhar com outras pessoas, com a certeza de que a palavra do Senhor não volta vazia e que a nossa semana seja diferente, que nós possamos buscar estar cada vez mais próximos do Senhor e viver de acordo com o padrão estabelecido em sua palavra. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê um restante de semana debaixo da sua proteção.